Olá, o meu nome é Giovanni Tristati, eu sou cantor lírico, sou tenor e hoje nós vamos descobrir a história de uma das maiores intérpretes e artistas de todos os tempos. Falo da divina Maria Callas e que não à toa revolucionou o mundo da ópera e também o mundo das artes. Antes de começar, assina o canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações para não perder nada do que será lançado e dá o seu joinha, que ajuda muito na divulgação deste canal e vai fazer um tenor feliz. Parece pouca coisa, mas acredita, é bom para o seu karma. Maria Cecília Ann Kaggeropoulos nasceu em Manhattan no dia 2 de dezembro de 1923. O pai tinha uma farmácia na Grécia, mas por conta de diversos problemas acabou migrando para os Estados Unidos com a sua família. Como seu nome era difícil de pronunciar, ele acabou abreviando para Callas. Sabe a decisão. Maria nasceu um ano depois da família chegar aos Estados Unidos. Se conta que desde pequena Maria era apaixonada por música, especialmente Cole Porter e Frank Sinatra, e claro também canções de amor, aquelas bem doidas, bem melosas mexicanas. Callas, tamo junto. Quando Maria tinha 13 anos, seus pais se divorciaram em 1937. A mãe partiu com suas duas filhas, Jackie e Maria, para Atenas. Na Grécia, Callas frequentou o Conservatório de Atenas e estudou com uma famosa professora de sua época, Elvira Hidalgo. Conta-se que quando cantou para a primeira vez para sua nova professora, a Madame Hidalgo ficou perplexa com o talento e com a voz da jovem aluna. Hidalgo chegou a dizer em uma entrevista: Callas tinha grande musicalidade e tocava muito bem o piano. Era a primeira a chegar na aula e a última a ir embora. Ouvia todas as aulas de todos os meus alunos. Ela ficava no conservatório por horas. Ou seja, o maior talento de todos que Callas possuía era a força de vontade e o seu estudo. Depois de 6 meses de aula com Madame Hidalgo, ganhou o seu primeiro contrato com a ópera grega, o que veio a calhar, segundo a própria Callas, porque o dinheiro naquela época era algo escasso e com esse dinheiro deste contrato ela conseguiu manter-se por algum tempo. Lembrem, na época estava acontecendo a Segunda Grande Guerra Mundial e foi uma época muito difícil, era praticamente impossível arrumar emprego. Como vocês sabem, foi uma época difícil para toda a Europa e especialmente para países como a Grécia. Seu debut foi num cinema, o Palace, porque o teatro na época não possuía refúgio antiaéreo. Ela cantou no Boccaccio de Franz von Suppé e um ano mais tarde cantaria Tosca pela primeira vez. Nicola Rechinha, um grande maestro que trabalhou muito com Callas, afirmou certa feita: Callas não era especialmente afortunada, não era, naquele momento, considerada especialmente bela. Não tinha um corpo para os padrões de beleza em voga. Ela era considerada gorda. Nem sua voz era fantástica e mesmo assim ela conseguiu transformá-la em um instrumento muito expressivo, um instrumento fiel à música que interpretava. E essa última frase, meus amigos, talvez seja uma das chaves para entender a arte de Callas. Um instrumento fiel à música que ela interpretava. Franco Zeffirelli, o grande cineasta e diretor de cena e também grande amigo de Callas, contou em uma entrevista a primeira vez que ele a viu. Em um encontro vi uma senhora extremamente gorda. Tudo nela era desmesurado. Olhos grandes, boca grande, grandes dentes, nariz grande e um busto enorme. Fiquei impressionado. Era imponente, parecia uma estátua da liberdade. Depois do grande sucesso na Grécia, em 1947 ela foi convidada para cantar Gioconda na Arena de Verona, na Itália. Só isso. Aos 21 anos. E você? O que você estava fazendo aos 21 anos? Quando acabar de ver todos os vídeos do meu canal, uma dica: vai estudar. E não suficiente, sua estreia na Itália seria com o maestro Tullio Serafin, talvez o principal maestro de ópera do seu tempo. E esse encontro foi extremamente importante para Callas, porque ele imediatamente a compreendeu como artista e compreendeu o potencial artístico dela. Embora ele dissesse que Callas tinha uma vociaccia, que numa tradução bastante livre seria uma voz feia. Mas ele foi muito importante e foi ele quem a moldou musicalmente. Callas afirmou certa feita:
O maior ensinamento que recebi de Serafim é que se deve servir a música. É o seu principal dever como intérprete. Naquela época, Audrey Hepburn estava de férias pela Itália e, claro, dominava as manchetes. Se conta que Callas, inspirada por isso, decidiu que queria ficar magra, tal qual a atriz. E Callas perdeu, em um ano, 37 quilos. E eu tô aqui enrolando faz 10 anos para perder muito menos que isso. Enfim, uma curiosidade é que Callas nunca quis cantar em uma produção de Carmen. Ela apenas gravou em estúdio. Segundo ela possuía canelas e tornozelos muito grossos. E segundo ela deveria mostrá-los na cena de dança, coisa que ela se recusou obstinadamente a fazer ao longo da sua carreira. Ô, Callas, você precisava da autoestima do Romero Brito, você não ia ter problema não. Hoje, há um culto à imagem de Callas, mas em seu tempo as coisas não eram exatamente assim. Boa parte do público a adorava, mas a adoração podia rapidamente se transformar em hostilidade, com a mesma paixão. Italianos, meus amigos, é tudo com paixão, até a raiva. Você duvida? Experimenta falar mal da lasanha da nona num almoço de domingo e tenta sair sem nenhuma marca, seja ela física ou psicológica. Embora muitos críticos não chegassem a um consenso quanto à voz de Callas, muitos odiavam simplesmente, a maioria era unânime em uma coisa: Callas sabia mover-se em cena. Era uma grande atriz, acima de tudo. E se você não acredita no que eu estou falando, procura a gravação da Tosca do Covent Garden, sobretudo o segundo ato, com o também grande cantor Tito Gobbi. Procure, tem pelo YouTube, tem em DVD, não é tão difícil de encontrar. Aliás, até um documentário sobre essa Tosca. É uma das coisas mais impressionantes já filmadas da ópera. Muitos afirmam que ela, de fato, mudou a história da ópera. Há quem diga que ela finalmente resgatou a ideia inicial lá dos inventores da Camerata Fiorentina do drama em música, e que a ópera, com o passar dos anos, estava muito ligada à música, mas pouco ao drama. Eu não concordo completamente com essa afirmação, mas sim, Callas foi essencial para chamar a atenção a isso, a excelência na atuação. Poucos artistas, até Callas, tinham conseguido chamar tanta a atenção da mídia e da sociedade em geral. Com todo o sucesso que Callas vinha fazendo, ela eventualmente foi chamada para cantar no Scala de Milão. Com todo o sucesso que Callas vinha fazendo, ela foi chamada para cantar no Scala de Milão, um dos principais teatros de ópera do mundo até hoje, e sem dúvida o principal teatro de ópera da Itália. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu ainda faço um episódio só sobre o Scala. É um teatro com uma história incrível e que está intimamente ligado à história de vários intérpretes, várias óperas. A história da ópera está intimamente ligada ao Scala. Na época, o superintendente do Scala era Gheringhelli, e se dizia inclusive que ele tinha um casamento com o Scala e que não deixaria que nada nem ninguém abalasse essa relação. E ele deixou claro para Callas que ela cantaria no Scala, mas com as condições do teatro e não as condições que Callas queria, ou seja, um tratamento estelar. Em abril de 1948, ela se casou com o empresário italiano Giambattista Meneghini, que se converteria também em seu empresário. Bom, depois de um certo vai e vem, ela acabou cantando no Scala e debutou no Vespre Siciliane de Giuseppe Verdi em 1951. Os chamados anos do Scala, aliás, foram o auge da carreira de Callas, e foi nessa época que ela chamou a atenção de um grande diretor cênico, o também cineasta Luchino Visconti. Aliás, assistam os filmes dele: O Leopardo, Morte em Veneza, Rocco e seus Irmãos, A Tentação da Carne e tantos outros. Mas sobretudo esse que eu citei. Especialmente se você não tem tempo, assista O Leopardo e Morte em Veneza. E também Rocco e seus Irmãos. Essa parceria seria muito frutífera. Segundo Franco Zeffirelli, assim como Serafim havia moldado Callas musicalmente, Visconti a moldou como atriz. Os anos 50 foram de fato muito bons para Callas. Desde a substituição de Renata Tebaldi em 1950, outra grande soprano, se vocês não conhecem, procurem.
para cantar Aida no Scala até a famosa Traviata com direção do próprio Visconti. E uma série de outros grandes feitos até chegar no fatídico ano de 1958 e na fatídica Norma em Roma. A essa altura, Callas já era uma grande superstar. Para a noite de estreia, que mais parecia uma noite de Oscar, eu sei que é difícil para você imaginar um Oscar italiano, mas faz esse esforço. Todas as grandes personalidades da época, do cinema, da política, enfim, todas as grandes personalidades estavam lá. De Anna Magnani ao presidente da República. Sim, o meu xará Giovanni Gronchi estava presente. Mas Callas, no papel principal de Norma, não prosseguiu após o primeiro ato. Ela abandonou a récita. E isso pegou muito mal. A imprensa, que já vinha às turras com ela, e ela tinha fama de superstar temperamental, não perdoou. Anos mais tarde, aliás, vejam essa reportagem que sobrevive até hoje. Anos mais tarde, Callas contou em uma entrevista que havia avisado o superintendente da Ópera de Roma que não se sentia bem. Anos mais tarde, Callas contou em uma entrevista que ela chegou a avisar o superintendente da ópera que não se sentia bem e que procurassem por uma substituta, e ele respondeu a ela que Callas era insubstituível. Diferente de hoje, naquela época você não tinha acesso à imprensa e podia rebater. A imprensa disse coisas do tipo: se você quiser ver Madame Callas cantar uma ópera até o final, você deve ir aos ensaios, pois nos ensaios ela não costuma cancelar. Fato é que Callas, além de tudo, andava tendo bastante atritos com a imprensa. E foi nessa época que ela também começou a ter atritos com o intendente do Scala de Milão, Geringelli, e com o Bing do Metropolitan Opera de Nova York. Foi também nesta época que Maria Callas apaixonou-se por um homem famoso. E famoso não somente por coisas boas, ele era famoso, dentre outras coisas, por colecionar casos amorosos com mulheres famosas. Alguns biógrafos chegaram a dizer que Maria, a mulher, queria estar à altura de Callas, a artista. Foi nessa época, em 1960, que entra na vida dela Aristóteles Onassis, o magnata grego. E claro, o Meneghini dançou. Foi mais ou menos nessa época que ela começou a sentir problemas na voz e se mudou de vez para a França. E passa a cantar cada vez menos. Em 1965, Callas desmaia no final do terceiro ato de Norma, em Paris. E no mesmo ano, em julho, faz sua última aparição em uma ópera cantando Tosca, em Londres. Em 1968, Onassis casou-se com Jacqueline Kennedy, viúva do presidente Kennedy, aquele assassinado, e que já fizeram todos os filmes possíveis e imagináveis sobre isso. Você certamente já viu algum filme do presidente Kennedy levando o tiro. Há inclusive filmes desse tipo que passaram na sessão da tarde. Lembrou? Não os com cachorro, o com o presidente levando o tiro. Pois então, esse. No ano seguinte, ela chegou a gravar um filme com seu amigo Pasolini, Medea, um papel que ela já havia triunfado nos palcos. Ela chegou também a dirigir uma ópera em Turim e, por fim, começou a dar classes de canto na Juilliard. Depois de algum tempo sem subir ao palco, surge uma oportunidade de fazer turnês com o tenor Giuseppe Di Stefano, seu grande amigo também, e juntos começavam a voltar aos palcos, mas claro, a antiga glória era difícil de retomar. No dia 7 de dezembro de 1973, faz seu último concerto em Paris. Com o passar dos anos, Callas vinha ficando cada vez mais reclusa e veio a falecer de um ataque cardíaco aos 53 anos, no dia 16 de setembro de 1977. Seu grande amigo Di Stefano falou em uma entrevista certa feita: Callas não era uma voz com uma mulher, mas uma mulher com uma voz. Portanto, para ela, sucesso significava amar e ter sucesso como mulher. Essa foi a batalha que ela não conseguiu vencer. De tudo que eu disse até aqui, já é possível ter uma ideia de quem foi Callas. Mas, se você quer realmente conhecer Maria Callas,
Vejam os seus muitos vídeos interpretando as suas muitas gravações que ela fez. Se você gosta de música, não falo nem somente de ópera, mas música, ouça Calas. Saiu, aliás, uma remasterização anos atrás completa das suas gravações e está disponível na maioria das plataformas. Aliás, a minha dica de hoje, além de todas as gravações da Calas, são 2 filmes. O primeiro, o filme do Franco Zeffirelli, Calas Forever, com Fanny Ardant no papel de Calas e ainda conta no elenco com Jeremy Irons e Joan Plowright. E o outro é o documentário lançado em 2017 de Tom Wolfe, Maria by Calas. Se você ficou comigo até agora, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Episódios desse tipo dão bastante trabalho, então por favor deixe aqui embaixo o seu like. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Tem aqui no cantinho da tela o botãozinho para isso. Curta, compartilhe e ative as notificações. Comentários, dúvidas, sugestões e o que mais você quiser na caixa de comentários. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!